Vamos orar? Amém. Deus eterno, soberano, queremos te agradecer pelos momentos que aqui estaremos passando a partir de agora, em tua presença, pedindo a tua orientação, a tua direção, para falarmos da tua palavra, que só venha nos orientar através do teu Espírito Santo, a sermos instrumento em tuas mãos, para alimentar aqueles que estarão vendo e ouvindo esta programação, onde temos a certeza que a tua palavra encontrará corações sedentos, corações famintos, corações entristecidos, mas que sejam renovados, restaurados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Nos orienta e nos guia a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 210. Seja fiel até a morte da tia coroa da vida, baiano. Coisa linda. Ao vivo. Ao vivaço. Ao vivo é diferente. Estranho, já ouvi isso hoje. É, já ouviu isso hoje? Hoje às 4. Ah! Você está muito ao vivo. Meu Deus. Ao vivaço toda hora. Deus é bom. Virou rede de televisão brasileira, o SBT. Meu Verdade, Deus. Vamos verdade. falar do SBT. Canal tá? Verdade. Fica tranquilo. Vamos apresentar o nosso visitante já, com musiquinha, já. Ai, meu Deus. Já. Mesmo? Vamos cantar pro pastor, em É nome nosso de chamado. Jesus. Já te peço perdão, pastor. Que isso, Mas Vaso? deu o som da coração, né? É o nosso chamado. É o nosso chamado, a gente tem a certeza disso. Meu né? Deus. Tem Eu não. certeza, irmão? Teu não, cara. Eu canto- Tem não? eu Você tá, ó, você tá muito fraco das suas decisões aí. Eu vou te dar uns livros pra você ler. Meu Deus. Mas olha só, galera, Pastor Baiano é outro nível. Haha, manhã! Voltamos, manhã! Manhã, você tá fazendo... Ia pra onde, manhã? Manhã com um monte de papel na mão. A senhora tava anotando uma coisa de empreendedorismo aí, manhã? Deixa de lado, que agora vai começar a hora da verdade, a hora da palavra. Gente, muito bem-vindo, você do Brasil, desse Brasil, da Bahia, desse Brasil imenso. Muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Como nós sempre falamos aqui, você faz parte desse projeto chamado Apocalipse 210. E você tem um grande papel. Qual o papel, pastor? Divulgar esse trabalho. Então nos ajuda aí na divulgação, né? Alcançamos as nações, né, Frank? Estamos lá fora, graças a Deus. Estamos lá fora. Chegamos E na nós- África. Chegamos na África. Angola, Moçambique. Moçambique. Nós ainda não chegamos na Oceania. Lá você tem gelo, né? Vai fazer o que lá? Não, tô brincando, gente. Mas nós já alcançamos 4 continentes. Né? Dito porque você nos ajudou. Estamos na Europa, Portugal. nas Américas, Estados né? Unidos. na América, Turquia. Europa. Estamos na África. Na África, isso. Né? Estamos no Oriente Médio. Japão. Japão, na Ásia. Olha só onde nós já chegamos. Isso tudo porque você nos ajudou. E da onde? De Sepetiba, irmão. Falar. Amigo, tu falaste uma coisa muito bonita. É, mano. É de Sepetiba pro mundo. E estamos falando aqui de Sepetiba City. O bairro mais lindo. Não estou falando mal dos outros bairros. Estou falando que Sepetiba, na minha visão, é o bairro mais bonito do Rio de Janeiro. Não é não, Marcos? É isso aí, o pôr do sol mais lindo. Isso. O Porto, infelizmente, acabou com as nossas praias aqui, era maravilhosa. Dava vários tibum ali. Mas se a gente abrir aqueles matagal lá, a gente não vê água não, Marcos? Só se abrir o mar vermelho, irmão. É mesmo? Aí vai entrar água, aí se não abrir... Gente, sejam muito bem-vindos. Compartilha aí, nos ajuda na divulgação. Que Deus abençoe a tua vida. E vamos que vamos, meu irmão. Show de bola, galera. Obrigado aí mais uma vez. Quem tá ao vivo com a gente aí, compartilha essa live aí, dá o like, aciona o sininho. A gente tem uma meta aí ambiciosa de 100 mil inscritos até dezembro. Eu acredito que até domingo a gente bate 4 mil, hein? Eu creio também, o negócio tá forte. Graças a Deus. você que tá nos ajudando, dando like, compartilhando, tá? Comenta aí que o comentário é muito importante para impulsionar o vídeo, em nome Enganja de bem. Jesus. Tá? Comenta bem, comenta mal, em nome de Jesus, amém. E a gente responde a todos, tá? Sem Respondemos exceção. a todos, com todos os comentários, É. seja qual for. Até seja assim, ó, respeitamos sua opinião. Eu respondo assim. Se eu não Isso. concordo, eu falo assim, Isso respeite aí. sua opinião. Em nome de Jesus. Só dar um dado aqui rapidinho, posso? Antes de apresentar o nosso, É rapidinho. nosso convidado, Nos você... últimos 90 dias, 47.540 pessoas passaram pelo canal. Meu Deus. 47.544 pessoas. Tá aqui, ó. Vou até mostrar pra minha irmã aqui, ó. Meu Deus, é forte Brasil. Quase 48 mil vidas alcançadas. E você que pessoas passa juntas. no canal e não se inscreve, o que está acontecendo, Brasil? Meu Deus. Abençoa essas vidas, pastor. Não paga nada para deixar o dedinho ali, não paga nada. E hoje você vai ter uma aula grátis. É. Temos 2 pastores de EBD, aqueles que vão subir primeiro. Em nome de Jesus, vamos apresentar o nosso amigo, pastor Marcelo Kinauer. Mas é Kinauer. Marcelo
É Pastor Kinauer. Final, é. Palminha. musiquinha. Visitante, seja bem-vindo. Oi, tua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo. Vai, mano. Esse podcast ama você. Que Eu não isso? entendi ainda que você fica, vai, mano. É porque você perde o tom, Baiano. Ele atravessa, Ele irmão. atravessa, se eu não falo, vai Baiano. Quando eu falo assim, vai Baiano, é porque tu fala depois. Se eu sabe não falar isso, tu atravessa É, tu mesmo. sabe que tu tem um baterista na mesa, né? Pô, Eu sou- olha o que Deus faz na vida da Eu gente. sou baiano, cara. Eu sou Baiano é um pouquinho baterista. lento. Me respeita, rapaz. É isso. Que é isso, Apresentar mano? nosso pastorzão aqui, Pastor Kinauer. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua obrigado, presença no nosso meu amigo. Eu podcast. te agradeço aí o Tá bom? convite. Muito grato pela sua presença. Se apresenta aqui nessa câmera para quem não conhece o senhor ainda. Ainda, né? Isso. Isso aí, eu sou o pastor Marcelo Kinauer, mas o pessoal me conhece muito como pastor Kinauer, faço parte da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória, também é conhecida como CADPOG, na Avenida Cesário de Mello, 8.355, em Cosmo, bem próximo ali à garagem de ônibus da Pégaso. Estamos ali naquele ministério servindo ao Senhor, como já tinha falado aqui anteriormente, né? Estamos ali na parte pedagógica da igreja. Estou superintendente da EBD, né? Até segunda ordem. E estamos ali servindo ao Senhor com alegria. Nome de Jesus. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Vamos falar do nosso patrocinador aí, Big Boys. Já tá na tela, Que a irmão. gente vai falar dos grupos que tem que ir esse Vamos podcast. compartilhar. Em nome de Amanda já Jesus. chegou, Amanda Leal, ó. Ô, Amanda! Fechamento. Obrigado aí, Amanda. Vamos lá, você que está precisando de uma internet de qualidade, vem para Semear Telecom agora, o número está na sua tela, 21 2391 7050. Se liga nos bairros Irajá, Niterói, Coroa Grande, Itacuruçá, Taquara, Sepitiba e Freguesia de Jacarepaguá. Na Semear você vai encontrar planos de 80, 200, 300 e 500 mega, beleza? Para de sofrer, irmão. Contratou uma internet aí que só entrega 70% daquilo que você pediu? Corre para Semear agora. Aqui é o upload, download, bate firme, Marcou. Show de bola. Aqui só quem bate é download ou upload. Só Ninguém isso. mais bate ninguém aqui. Tá todo mundo convertido em nome de Jesus. Pega esse link aí, manda pra geral. Já vou falar os grupos aí. Tá? Vai, Big Boys. Fala aí, Big Boys. Vamos falar da Piro Marmoraria? É, Pirro. Tá obra na tua casa, mano? Tá precisando de piso, bancada, soleira, pia esculpida, tudo pra área gourmet, banheiro e cozinha, é na Piro Marmoraria, marmorizando seus sonhos. O número tá aí, 21 98631 1775. Fica situado em Santa Cruz, atrás do Guanabara, em frente ao carga e descarga, beleza? Lá você vai encontrar um showroom lindo, com requinte e qualidade. Corre lá no Instagram deles, tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá nos stories, pô, estou terminando umas obras lindas ali na Barra. Então você já vai ter uma referência da qualidade do material, beleza? Corre lá pra Piro Marmoraria, fala que assistiu aqui o podcast Apocalipse 210. Com certeza vai rolar aquele descontinho, Marcão. Show de bola. Show de bola. Eu vi o Pirlo hoje, rapaz, nos stories. Meu irmão. Tu viu? Que casarão que eles É. estão fazendo ali, mano. É. Né? Bonito demais. Graças a Deus, deve ter sido bom. Bacana. Depois que apoiou o podcast. É né? desse jeito. É desse jeito. Deus abriu o mar vermelho. Quem tá ali, mano? Quem tá ali? Vamos, antes de apresentar o nosso convidado, quem tá ali? Manhinha. Manhinha em 3 posições. Ali, Manhinha ligaram a televisão. Aqui, Manhinha que passou no canal DV Pinóquio lá, né? Ela se assustou. Gosta muito, gosta muito. Gosta muito, ela gosta mesmo, né? Amanhã pode ser enganada. E aqui, Manhinha acabou de botar lá no podcast Apocalipse Verdade. 210. Pastor Naldo, 19 e 16, agora é na hora da BATV, né? É BATV, Que é o nosso é RJTV aqui, não é isso? É. Maninha, vem pra cá, maninha. Ela vai desligar a televisão, ela já sabe, ela rindo, ela tá iniciando o podcast. Meu Deus, show de bola. Galera, vamos começar o nosso podcast em nome de Jesus. Temos um pastor, Marcelo Kinauer. Pastor Kinauer. Kinauer. Eu vou acertar ainda. Kinauer. Já acertou. É, porque tá Marcelo Kinauer, tá na mente, mas vai sair o Marcelo em nome de Jesus. Vai ficar só o Kinauer. Muito obrigado mais uma vez por senhor estar aqui no nosso podcast. Não, a eu que gente tem a agradeço. certeza que Deus não une pessoa, ele une propósito. Creio nisso É um também. propósito maior aqui, o senhor tá no nosso podcast, com certeza para abençoar vidas que vão ver esse vídeo depois Amém. aí. No ao vivo e depois que vai ficar eternizado no YouTube, né? Tem a É, volta de isso aí. papai. É muito top, né? É um legado que a gente deixa, cara. Estamos deixando aí para as verdade. outras gerações. É, É desse verdade. jeito. No dia que arrancar a Bíblia, que não vai demorar muito, vai ter o YouTube aí para você dar uma olhadinha nas folhas. É, irmão. Né, pastorzão? Pastor É de isso EBD.
evangélico de berço, pastor, vamos falar, a gente não é fuxico gospel, não. Mas a gente gosta. Mas a gente não. Ele Gosta, gosta, aí o Barbudinho gosta. Ah, Senhor! Aqui Mateus 5,37 pra ele. Aqui nós pai. gostamos de informações. Isso, pastor, fecha comigo. Baiano, Isso. principalmente. O fofoqueiro é ele. Isso aí. Ah, Deus vai pegar vocês na curva. Sou evangélico de berço, aqui da Zona Oeste, sou? Não, então, a minha história é um pouquinho complicada, né? Eu não sou da Zona Oeste, eu sou nascido em São Gonçalo, né? E aos 12 anos eu perdi o meu pai, quando eu tinha 12 anos, e a família da minha mãe é que é de Campo Grande. A família do meu pai era lá de Niterói, a família da minha mãe é aqui de Campo Grande. Então, quando eu perdi meu pai com 12 anos, a minha mãe, para ficar próximo da família, né, para ter um auxílio, nós viemos morar aqui em Campo Grande. E aí eu passei a morar aqui em Campo Grande. Então, a família muito tradicional católica, né? A gente de berço católico, a primeira comunhão, aquela coisa toda do catolicismo, né? Fiz tudo isso. E aí, só que aí depois a gente vai crescendo, né? Eu não tive essa presença do meu pai, até porque meu pai deixou uma pensão para minha mãe, mas minha mãe, mesmo assim, custo de vida muito difícil, minha mãe teve que trabalhar fora. E eu tenho um irmão que é menor do que eu, no caso, um ano mais novo que eu, e a gente acabou ficando mais sozinho do que com a minha mãe, né? Minha mãe trabalhava muito fora para nos sustentar. E eu acabei me desbandando, né, para a área das drogas, né? Vivi muito tempo nas drogas. E engraçado, até algum tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas e isso aí é uma questão até polêmica para a gente abordar aí, né? Na minha época, mais novo, né, 15, 16 anos, quando eu estava muito envolvido com drogas, sempre que rolava assunto de religião, né? Ah, qual é a tua religião? Sou católico, né? Eu sou católico. Ah, mas fuma, mas bebe. Não, mas eu sou católico, eu creio em Deus e tal, eu sou católico. Hoje saiu um pouco, né, essa linguagem de ser católico. Hoje está mais evidente a linguagem do evangelho. Eu sou evangélico. Aí, às vezes, o cara bebe, o cara fuma, o cara faz um monte de coisa. Ah, sou evangélico. Tá com a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja até, inclusive, né? Mas é evangélico. Então, assim, mudou um pouco, né, aquela visão de antigamente para hoje, que antigamente todo mundo era católico. Hoje todo mundo é evangélico, independente do que faça. Né? Todo mundo hoje gosta de ouvir um louvor, todo mundo hoje gosta de ir na igreja ouvir uma palavra, assistir um culto, mesmo que não seja frequente, seja de vez em quando. E quando você pergunta hoje uma pessoa qual é a sua religião, geralmente a pessoa fala, eu sou evangélico. Né? Então, assim, só para fazer essa comparação, né? E na minha época a minha linguagem era essa, até porque eu nasci no berço evangélico, né? Então eu tive esse período da minha vida envolvido aí com droga, né? Com muita coisa errada que envolve também a questão das drogas. E com 25 para 26 anos eu acabei conhecendo Jesus, né? De verdade, né? E a minha conversão assim, foi algo interessante porque eu tinha um amigo, né, que ele também viveu nas drogas e tal, se converteu, né? E ele começou a me evangelizar. E uma vez, ele sempre ia na minha casa, né? A gente conversava e tal. E uma vez ele me convidou para na igreja dele. Ele era da Maranata Cristã, que era até ali na Estrada do Pré, agora estão lá na Estrada do Cabuçu, fizeram um igrejão ali bonito, né? Então ele me convidou para na igreja dele. Aí eu, meio que abusado, né, na época, falei, ó, só vou na sua igreja se você for na minha. Mas assim, naquela visão do católico sem estar praticante, né? Para mim, eu era católico, mas eu não praticava. Eu tinha algumas práticas que eu trazia já de tradição, né, da minha família, acendia velas segunda-feira, né? Toda segunda-feira tinha que acender uma velinha lá, aquela coisa toda, que até muitos católicos até hoje fazem, né? Não estou criticando ninguém, cada um com a sua visão, com a sua opinião, com a sua crença, respeito todos, mas eu tinha essa prática também. E aí eu fiz esse desafio para ele. Eu falei, ó, só vou na sua igreja se você for na minha. Ele, então pode marcar que eu vou. E eu não acreditei que ele ia, sabe? Mas ele foi. Num domingo de manhã, numa missa, eu levei ele na igreja lá em Campo Grande, na missa. Ele foi, assistiu a missa comigo todinha. E aí, quando acabou a missa, ele falou, agora você tem uma dívida comigo, agora você vai ter que tirar um dia para ir na minha igreja.
E eu tentei, corri, fugi, sabe, de tudo quanto é jeito, tentei dar uma... Mas não teve jeito. Teve um dia que ele me cobrou e eu fui com ele. Né? Eu fui lá nessa igreja Maranata, quando ainda era lá na Estrada do Pré. E, rapaz, nesse dia eu tive uma experiência com Deus fantástica, sabe? Muito forte mesmo. Eu tremia dos pés à cabeça. E eu já tinha tido uma experiência uma vez numa igreja metodista, quando eu fui, através de um convite de um amigo meu, aí vocês vão entender um pouquinho do que eu estava falando, a questão do evangélico e do católico. Esse rapaz, ele tinha uma Bíblia e ele levava um baseado dentro da Bíblia. Ele ia para a igreja com um baseado dentro da Bíblia. E uma vez eu fui com ele numa igreja metodista lá em Mesquita. Fui com ele numa igreja metodista em Mesquita e ele com baseado dentro da Bíblia. Sabe, a gente fumou antes de ir para a igreja. Quando nós estávamos na estação do Benjamin do Monte, para pegar o trem, que a gente ia de trem, né? Rapaz, aconteceu algo assim que até hoje eu não consigo explicar. E as palavras dele para mim foi que eu voei, como se eu tivesse voado e alguma coisa me jogou para trás. O que eu só me lembro é que o trem estava vindo, depois eu não lembro de mais nada. Segundo ele me falou, é como se alguma força tivesse me jogado para cima do trem e, ao mesmo tempo, uma outra força me empurrado para trás. Naquela hora eu não vi nada, eu apaguei, assim, não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Eu estou falando daquilo que ele me relatou. Foi uma experiência que eu vivi com ele e que ele me confessou, ele testemunhou para mim, mas que eu não me lembro. E aí, naquele dia, assim, foi uma experiência marcante. Mas a gente foi para a igreja, tal, voltou, saiu. Perto da minha casa, eu moro no bairro São Jorge, tem uma igreja batista, Batista Lírio dos Vales, né, que é uma igreja assim, bem comentada, bem frequentada ali da área também, né? E ali na praça sempre ficava ali, os viciados ficavam ali, era a reunião dos viciados, era ali. Então, esse rapaz, ele estava sempre, Guilherme, o nome dele, ele estava sempre levando baseado dentro da Bíblia e indo para a igreja com um baseado dentro da Bíblia, cara. Mas aquilo ali me incomodava, sabe? Me incomodava, mas ele era um cara muito, muito louco, sabe? Ele era voado. E eu sempre tive esse temor, justamente por ter sido criado numa igreja católica, né? Pelos meus pais, e eu sempre tive esse temor. Mas influenciado, né? Aquela coisa de jovem, cabeça fraca, acabei me envolvendo com isso aí também. E aí tive esse período da minha vida que eu vivi muito em função de droga, essas coisas todas, mas tive essas duas experiências muito fortes. Nesse dia que eu fui com esse rapaz, com o Guilherme, né, na igreja metodista de Mesquita, e nesse dia na igreja Maranata, quando o meu amigo Euclides, né, que já dorme no Senhor, ele me convidou para ir lá e eu tive essa experiência com Deus, né? E aí depois disso eu continuei na minha vida de droga ainda, só que Deus já foi trabalhando na minha vida, né? Deus foi trabalhando no meu coração e um dia o Espírito Santo tocou no meu coração, lembro até hoje, foi numa segunda-feira, e eu tenho um amigo também que hoje ele não está muito firme na igreja, né? Mas já está com uma certa idade, ele era pastor na época, e ele estava varrendo o quintal da casa dele ali, a rua, né? A calçada. E eu saí da minha casa, sabe? Eu tinha passado o final de semana, sexta, sábado e domingo, cheirando, fumando, envolvido com drogas a semana inteira, virado. Nessa segunda-feira eu estava desgastado, já não estava aguentando mais aquela situação e cheguei, passei e fui lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele estava varrendo a calçada. Falei, Carlinhos, poxa, eu preciso ir na igreja hoje, cara. Quero ir na igreja. Me leva na tua igreja. Ele falou, cara, hoje não tem culto na minha igreja. Era uma segunda-feira. Mas o meu pastor mora do lado da igreja. Eu vou te levar lá na casa dele. Aí ele me levou na casa do pastor. O pastor abriu a igreja. Sentou comigo dentro da igreja. Começou a conversar comigo. Lá ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. Sozinho. Eu, o pastor e esse meu amigo na igreja. Mais ninguém. Meu Deus. Aí no dia de culto, eu fui lá e ele me chamou lá na frente para fazer a confissão pública, né? O nosso irmão Marcelo esteve aqui conversando e tal, aceitou Jesus, hoje a gente está vindo aqui para fazer a confissão diante da igreja. Aí fui lá na frente, fiz a confissão diante da igreja, de lá para cá, nunca mais eu deixei Jesus, pela sua
graça e misericórdia. Que aula. verdadeira. Quem te É, convenceu foi- foi o Espírito Santo. Foi resumindo, é isso aí. Quem te convenceu foi o Espírito com Santo. Não foi certeza. uma luzinha, não? Assim, uma fumacinha? Não, não Um foi. clima, né? Um sonzinho maneiro. Ar-condicionado. Um ar-condicionado gelado. Não foi, não? Não foi não. Foi literalmente o Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Eu senti muito a presença de Deus. Deus falava comigo muitas vezes. E assim, o interessante é que Deus falava comigo, mas eu não entendia que era Deus, né? Tipo Samuel, né? Deus chamando e Samuel sem saber quem era que estava falando com ele. E eu sentia Deus falando comigo em diversas situações, até situações que eu fui livre, ou fui liberto de situações de morte, né? De livramentos de morte, e eu não sabia. Eu lembro até que teve uma vez que eu ia por um caminho e me deu um estalo, assim, alguma coisa falou comigo, não vai por aqui não, cara, vai por ali. E eu desviei o caminho e fui, rapaz, aquele dia foi um livramento, porque nesse dia estava indo uma turma de gente, tudo envolvido com as coisas erradas, né? E tinha umas 8 pessoas. Eu e um amigo não pegamos o mesmo caminho, né? Fomos por outro caminho. E uns 6 amigos foram pelo outro lado do caminho. Rapaz, apareceu um grupo de pessoas e bateram neles pra caramba. 2 acabaram morrendo. 2 desses garotos acabaram morrendo. E a gente teve um livramento naquele dia. E eu senti, hoje, né? Hoje, com esse entendimento, eu senti que era Deus mesmo naquele dia que estava me livrando. Porque se eu tivesse ido junto com aqueles rapazes, né? Junto com os amigos ali naquele dia, eu acredito que eu talvez não teria sobrevivido, não estaria aqui hoje. E fora outras coisas que eu passei na minha vida, que hoje eu entendo que foi livramento de Deus, porque Deus tem um propósito. Tinha e tem, né, um propósito ainda na minha vida para se cumprir. Sem falar na Covid, né? Que eu venci também a Covid, fiquei 5 dias internado no Rocha Faria, quase morri. Tu ficou entubado? Fiquei não cheguei a ficar entubado. Quiseram me entubar, mas eu não aceitei. Quase morri, fiquei ruim. Eu juro para vocês que eu achei que eu não iria voltar. Eu pensei que eu não iria voltar, porque eu via tanta gente indo embora, gente que não tinha nenhum problema de saúde, não tinha nada bom, e pegou o Covid e foi embora. E eu já tinha algumas dificuldadezinhas de saúde, né? Quando eu peguei isso aí, eu falei, pô, eu não vou voltar não, cara. Tanto que no dia que eu fui para ser internado, né, fui lá não com a intenção de ser internado, para me consultar e tal, e a médica quis me internar e eu disse que não ia ficar. Aí ela me deu um termo de responsabilidade para me assinar, falou para mim, eu só vou te liberar se você assinar esse termo de responsabilidade, porque se você sair, quando tu sair daqui, ela foi bem clara comigo, quando tu sair daqui, eu não te dou até amanhã para tu morrer, e eu não vou assumir essa responsabilidade. Aí eu tinha um amigo que ele é ainda, né, enfermeiro lá no Rocha Faria, veio, conversou comigo, aí acabou me convencendo, eu fiquei lá, fiquei internado, graças a Deus, até foi Deus mais uma vez, né? Que realmente, hoje eu entendo que se realmente eu tivesse voltado na rebeldia, talvez eu não teria resistido. Fiquei muito ruim, quase morri, mas pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui no podcast Apocalipse 2:10. Ô, glória, muito Glória a livramento. Deus. O senhor falou lá no começo, era drogado, né? Era. Nessa sua época aí que o senhor usava droga, o senhor chegou a ser evangelizado por alguma igreja? Sim, Foi? Sim, fui evangelizado, sim. Ah, então... Algumas vezes fui evangelizado. Onde que era? São Gonçalo? Foi em São Não, Gonçalo? em São Gonçalo eu fiquei até os 12 anos só, né? Sim. Depois já foi aqui em Campo Grande mesmo. Já Quando foi eu vim por pra cá aqui, com né? 12 anos, né? O senhor entrou Aí- no mundo das drogas porque quis ou foi influenciado por alguns amigos? Bom, Como influenciado é claro. A primeira vez que eu usei drogas foi no carnaval, né? Já estava bebendo, já estava envolvido com os colegas e tal, bebendo, aquela coisa toda. Mas aí a primeira vez que eu usei droga mesmo foi no carnaval. Tinha uns amigos que estavam bebendo e tudo, aí eles usavam drogas, me ofereceram, eu fui lá e usei. Aí, O senhor ficou quanto tempo nessa dependência, mais ou menos? bom, eu acredito que mais ou menos uns 12 anos, por aí, acho que de uns 14, 15 anos até os 26, foi quando 25, 26 anos que eu aceitei Jesus, né? Bastante, né? Então eu fiquei um bom tempo, né? Droga é bom? Pô, cara, não é não. Fosse bom, eu tava usando até hoje, né? Não é não. É. Não é não. Eu queria que o senhor mandasse... Foi uma experiência muito ruim na minha vida, né? Porque a dependência, ela te deixa assim, impotente,
né? Era o sentimento que eu tinha. Por quê? Porque como eu acho que muita gente pensa assim também, né? Eu me achava dono de mim, eu achava que a qualquer momento eu poderia largar, né? Eu achava que eu tinha o controle, eu tinha o domínio. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, eu não tinha o controle, eu não tinha o domínio de nada. Era a droga que me dominava. Eu achava que eu usava quando eu queria, porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu usava muita droga, mas eu trabalhava. Eu não era aquele drogado de ficar na rua e tal. Mas final de semana eu usava muita droga. Sexta, sábado e domingo eu usava muito. Eu ficava direto mesmo. Então, assim, eu sempre tive aquela vontade de parar, achei que tinha um controle, mas que eu não parava porque eu não queria. Aí, quando chegou numa época, assim, eu vim numa sequência de finais de semana direto, usando sexta, sábado e domingo direto, e eu comecei a perceber que eu não estava tendo esse controle que eu achava que eu tinha, porque eu queria dar um tempo e não conseguia. Sempre tinha quando tu não tem o dinheiro, sempre... Incrível, cara, incrível. Às vezes, para um prato de comida, você não tem quem te dê. Mas para um cigarro de maconha, uma trilha de cocaína, você não tem, mas sempre tem alguém que tem para te oferecer. Né, pastor? Bebida, sempre tem, cara. Incrível, incrível, mas não falta. Você tem, quando você não tem, tem sempre alguém que tem para te oferecer. É forte. É forte, meu filho. O senhor está forte. Liberto há quantos anos, mais ou menos? Das então, drogas? Já tem bastante. Por exemplo, eu me batizei em 98. Então eu já tenho 25 anos só de batizado, né? 25 anos só de batizado. Então eu tô livre aí uns 26 anos. Hoje eu queria que o senhor mandasse um recado para esse dependente químico, ou então um familiar que tem um dependente químico, que não tem força para sair das drogas, da maconha, da cocaína, do álcool. O senhor já é um pastor experiente, pastor de EBD, né? Dá aula em EBD, então já tem um entendimento bastante grande. Queria que o senhor mandasse um recado para aquela câmera ali, para essa pessoa que está dentro das drogas e não consegue sair. O que ela pode fazer? Bom, primeiro quero mandar um recado para você que tem na família hoje um filho ou alguém que é dependente químico e que você está lutando por ele. Não desista dessa pessoa. A minha mãe lutou muito por mim. Minha mãe lutou muito. Eu tive muitas rejeições na minha vida. Muitas pessoas chegavam para minha mãe e diziam que eu não ia passar de 16, não ia passar de 18, não ia passar de 20. E minha mãe sempre acreditou com a fé dela, que ela era católica, mas depois que ela viu que eu estava numa situação que realmente eu estava caminhando para isso, e já foi gente na minha porta querendo me matar e tudo, enfim, né? Um pouco, dar uma resumida aqui. E a minha mãe nunca desistiu de mim. Ela chegou a fazer campanha na Universal, na Igreja Universal, fez campanha em outras igrejas, onde chamavam ela para ir, ela ia, ela lutou por mim. Hoje agradeço a Deus porque a minha mãe não desistiu de mim. Eu tenho familiares que viraram as costas para mim, que me abandonaram na época que eu mais precisei, que a minha mãe mesmo precisava, né? Porque ela era sozinha para criar 2 homens dentro de casa, eu e meu irmão, e muitas pessoas que ela achou que ia ajudá-la, porque ela veio para cá justamente para ficar perto da família por causa disso, mas quando as pessoas viram que eu especificamente estava num caminho sem volta, viraram as costas e abandonou. A verdade é essa. E a minha mãe nunca desistiu de mim. Então, para você que é mãe, para você que tem um familiar que hoje está no vício, está na droga, quem sabe está até encarcerado, está preso justamente por causa do crime, por causa das drogas, não desista dessa pessoa. Eu tenho uma frase comigo que eu guardo comigo até hoje muito forte, que é uma frase bíblica, né? Que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ainda que qualquer pessoa pode chegar para você e dizer que não tem mais jeito, que vai morrer desse jeito, não acredite. Não acredite no que falam para você. Acredite no que a Bíblia te diz. A Bíblia diz que se você crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não desista dessa pessoa. Acredite em Deus, lute por ela, porque a tua fé será honrada por Deus. E para você que hoje está vivendo essa vida nas drogas, no vício, talvez não tenha força para sair, eu te convido a procurar uma ajuda.
uma ajuda espiritual e uma ajuda terapêutica também. Eu, na condição de psicanalista, terapeuta, e a gente tem um pouco de trabalho também com essa área de dependente químico. A gente sabe que muitas vezes, né, a gente só com ajuda até mesmo espiritual, a pessoa não consegue se libertar. Tá? Não que Deus não tenha poder para libertar, mas às vezes a pessoa, cada organismo reage de uma forma, cada organismo reage de um jeito, e às vezes a pessoa ela precisa procurar a Deus, precisa procurar Jesus, mas também precisa procurar um acompanhamento terapêutico para dentro de uma terapia ela poder ter um outro auxílio, além do auxílio espiritual, né? Um auxílio terapêutico para lhe orientar nessa libertação das drogas, quanto à dependência química também, né? A gente sabe que existe a dependência espiritual, né? Que é uma dependência também, porque as drogas ela causa para você não só uma dependência química, mas também uma dependência espiritual. Pois como assim, pastor, dependência espiritual? Porque o mundo espiritual é real, né? É vivo, né? E só tem dois seres que atuam no mundo espiritual. É Deus e o diabo. Deus e seus anjos, os diabos e os seus demônios. Então, ou você fica dependente da ação de Deus ou dependente da ação do diabo, né? E quem escolhe de quem você vai depender é você mesmo, né? Você tem essa liberdade de escolha. Então, para você que hoje é viciado em droga, quer se libertar, porque também, vou ser muito sincero, se a pessoa não quer, meu irmão, não adianta. Não estou aqui, aqui é papo reto, né? Aqui não tem conversa fiada. Se o cara não quer, não adianta. Pode dar conselho, tu pode fazer o que for que o camarada não vai sair do negócio. Primeira coisa que tem que acontecer é o cara ter consciência de que aquilo ali não faz bem para ele, que aquilo é uma desgraça, literalmente, para a vida dele, e ele tem que ter essa consciência e querer se libertar. Porque se ele não quiser, meu irmão, não adianta, porque não é a mãe que vai libertar ele, nem Jesus vai libertar ele. Mas como assim Jesus não tem poder? Tem. Só que a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade e não viver essa verdade, você nunca vai ser liberto. Nem da mentira, nem das drogas, nem da opressão, nem de nada que é contrário à verdade. Então, para Jesus te libertar, você tem que querer. Deus não obriga ninguém a ser liberto. Deus te convida a se libertar. Se você não quiser, ele não te força. Então, para você que hoje é um dependente químico, está vivendo uma vida que você não está feliz com essa vida, eu te convido a procurar a Jesus, procurar uma igreja evangélica. A nossa igreja está aberta para você, se você quiser. Avenida Cesário de Mello, 8.355 em Cosmos. Pode nos procurar lá. Nós estamos de braços abertos para te receber. E também uma ajuda terapêutica que vai também auxiliar muito nessa sua libertação na questão da dependência química. Show de bola. Big Boy jogou a mãozinha pro alto. Meu Deus. Vai cantar uma música? Não. Ah, tá, desculpa. Rapidinho, queria dar uma informação, não sei se você sabe, mas em Sepetiba, há 20 anos, tem AA, Alcoólicos Anônimos. Você sabia? Vocês sabiam? Não. Tem 20 Sério? anos. Descobri hoje, fica ali perto do Coreto. Então, de repente, você está precisando, corre lá, porque é uma grande ajuda. Pastor, agora uma pergunta. O senhor acha que as igrejas evangélicas estão preparadas para receber os drogados, os alcoólicos e etc.? A pergunta é boa, mas é claro que a gente não pode generalizar. Não, sem generalização. Existem, sim, igrejas que fazem um bom trabalho com dependentes químicos, né? Eu conheço pastores, inclusive, que de vez em quando eu vou nos centros de recuperações lá conversar, dar palestra, pregar e tudo, enfim, né? Que são um centro de recuperações vinculados a igrejas, né? Então, assim, que fazem um trabalho de excelência, um trabalho com qualidade, sério, né? Um trabalho com respeito e responsável. Agora, no geral, de uma forma assim bem ampla, as igrejas hoje não estão preparadas não só para lidar com dependentes químicos. E aqui eu estou falando em questão de álcool, droga, né? Dessa forma em geral, mas com outros tipos de dependência também. Como assim, pastor? Outras dependências? Dependência emocional, né? Dependência financeira. Tem muita gente, às vezes a gente não pensa muito bem disso, mas tem muita gente endividado hoje que não é porque ganha mal ou porque não tem trabalho. Não. Ganha e até ganha bem, mas não sabe administrar o que ganha.
A igreja hoje, eu quero até uma certa polêmica aqui, está muito preocupada em receber o dízimo do fiel, né? Em receber a oferta, mas não está preocupado em orientar esse fiel como é que ele vai administrar o dinheiro dele. Eu sei que a gente tem, né, uma controvérsia nisso aí, porque cada um faz do seu dinheiro o que quer, né? Não é ninguém que tem que se meter na vida do outro para dizer em que você vai gastar o seu dinheiro. Porém, existem pessoas que têm essa doença financeira. Verdade é essa. A pessoa ganha bem, mas gasta mal. Tiago fala sobre isso, né? A gente pede e não recebe, que a gente pede mal, pede para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Né? Então, assim, às vezes, eu dou palestra para casais com a minha esposa e a gente tem alguns dados estatísticos interessantes. Alguns divórcios entre os casais, uma das questões é a questão financeira. Né? As finanças do casal provocam divórcio. Mas nessas estatísticas dizem que não é a falta do dinheiro entre o casal que promove essa discórdia e essa separação. Não é porque estão desempregados e não tem dinheiro. Não, pelo contrário. É porque o casal não sabe administrar o dinheiro, não sabe administrar quanto ganha. Então, assim, já que a gente está entrando aqui, tem muitos casais que, por exemplo, a mulher trabalha ou quer trabalhar ou vai trabalhar dizendo que quer ajudar o marido em casa. Mas muitas vezes a mulher pega o dinheiro dela, gasta tudo com ela e o cara fica sozinho para pagar tudo dentro de casa. Revelou, hein? Não sei se eu achei alguém aí, né? Mas, acertou o fígado de alguém. mas assim, é uma boa intenção que, na verdade, no final acaba não sendo a realidade. Então, a mulher tem que se produzir, tem que gastar, tem que ter uma boa aparência. Isso aí, legal, muito bom. Só que quando você faz um propósito de ajudar o marido, se você não ficar fiel àquele propósito, você acaba tendo problema dentro de casa. O casal tem problema dentro de casa. Então, essas estatísticas de divórcio por causa de dinheiro, não necessariamente é por falta do dinheiro, mas pela má administração dele. Né? Às vezes, o casal junto ganha 5 mil, mas quer gastar 6, 7. Isso aí. Educação financeira, né? Educação financeira. Então, nesse caso que eu estou falando, né, já pegando o gancho da pergunta dele, já envolvendo outras áreas, não só nessa questão da dependência química, mas dependência financeira, dependência digital, que hoje, dentro da psicanálise, a gente tem uma área que a gente estuda muito sobre isso, a questão da dependência digital, né, que, principalmente para jovens. O jovem hoje é vidrado em rede social, em celular. Tirar meia hora o celular da mão do camarada, o cara fica doido, não sabe o que fazer, porque ele é dependente daquilo ali. E a gente sabe que hoje em dia muitos trabalham com celular. O celular é sim uma ferramenta de trabalho, porém isso não pode ser uma desculpa para você virar um dependente químico, né? Entre aspas, né? Um dependente digital. E hoje as igrejas não sabem lidar com isso. Não só com a dependência química, com a dependência emocional. Muitas pessoas chegam feridas dentro da igreja, né, precisando de uma ajuda terapêutica. E até por isso eu fui me especializar na questão da psicanálise, né? Porque tem muita gente que procura e os pastores hoje, cara... eu costumo falar algo interessante, né? Eu vim de uma linhagem pentecostal, aceitei Jesus numa igreja pentecostal, e frequentei muito culto de libertação, dirigi culto de libertação também, inclusive até com a minha esposa. E a gente vê, principalmente nas igrejas um pouco mais antigas, né, tradicionais do pentecostal, né, do pentecostalismo, essa questão de espiritualizar muitas coisas. E eu cansei de ver, cara, muitas vezes, a pessoa botar a mão na cabeça do outro e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e não sai nada. Porque não tem nada para sair, cara. Às vezes não é demônio. Às vezes a pessoa está com um transtorno emocional, né, psicológico, e o cara que está ali despreparado ou está vivendo só no mundo espiritual, tudo para ele é demônio, cara. Às vezes o cara está com um transtorno de ansiedade, com, né, uma fobia, alguma coisa assim, e o pastor que não tem essa visão, ele vai achar que é demônio. Eu já vi muitas vezes botar a mão na cabeça do cara e ficar forçando uma coisa que não tem. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e não sai nada, porque não tem nada para sair, não tem demônio. O cara tá com o emocional abalado, o cara tá com uma fobia, tá com um trauma, com um transtorno, com alguma coisa que é psíquico,
e não espiritual, né? E o pastor está naquela situação ali e não sabe lidar com aquilo porque não tem preparo técnico para isso. Entendeu? Então aí é melhor espiritualizar, né? Já que não tem o preparo técnico para lidar com aquele tipo de situação, então é melhor dizer que é demônio, é melhor dizer que é o diabo, é melhor dizer que é coisa espiritual do que ter a simplicidade, a humildade de reconhecer que não está na competência dele tratar aquele tipo de coisa porque ele não está preparado para aquilo. Então, assim, acho que os pastores hoje precisam realmente se adaptar um pouco mais a essa questão do psiquismo do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz isso. Só que hoje a gente não pode pegar um ser humano que é corpo, alma e espírito e tratar ele todo como se fosse espiritual. Tudo é demônio. Não, nem tudo é demônio. Às vezes é um trauma, às vezes é um trauma que hoje está afetando a vida dele hoje na fase adulta, mas é um trauma que ele teve lá na infância, né? E hoje até os estudos mesmo psiquiátricos, psicanalistas, enfim, eles são unânimes em reconhecer que existem traumas hoje na fase adulta que a criança viveu na fase intrauterina ainda, desde o ventre da mãe, né? E aí a gente pode entrar até em outros assuntos aí, questão do aborto, né? Que está aí estão querendo legalizar o aborto no Brasil, mas isso é aquela fake coisa news, toda. Isso é fake news. Não é fake news, não. Não deixaram nem o homem botar lá, isso é fake news, né? Não. De aborto? Ih, isso aí né? Estão achando que, né, coisa desse jeito, mas não é. Desde o ventre da mãe, né, um feto, uma criança no ventre da mãe, ela já tem a percepção do mundo externo, né, e ela já sofre, inclusive, né, essas reações dentro do útero, do mundo externo, né? Aquele maltrato que a mãe sofre do pai, às vezes uma agressão, até mesmo agressão verbal. Isso é comprovado cientificamente, né? Cientificamente. Crianças que são rejeitadas desde o ventre, né? Que com palavras, não quero essa criança, não quero esse filho, não quero... E depois que cresce, depois que nasce e cresce, acaba desenvolvendo traumas e transtornos que às vezes a pessoa não entende por quê. E quando você vai puxar a raiz disso, não está quando ela tinha 2 anos, não está quando ela tinha 5 anos. Está quando ela ainda estava lá no ventre da mãe. Foi rejeitada pelo pai. Às vezes a mãe, né, foi humilhada, estava num relacionamento abusivo. E a criança absorveu tudo aquilo ali desde o ventre. E aí ela cresce uma criança cheia de traumas, cheia de transtornos, cheia de problemas, que infelizmente muitas vezes não consegue ser tratado por falta até mesmo de uma ajuda, né, de um profissional qualificado para isso aí, né? Às vezes muitas vezes porque é uma família até crente, né, que espiritualiza tudo, né? Tudo é espiritual, é demônio, é isso e aquilo, e a criança está vivendo um transtorno desde o ventre da mãe e a família está achando que é espiritual. E a criança cresce, se torna um adulto traumatizado, doente e vai adoecendo outras pessoas, tratando pessoas mal, descontando em outras pessoas, né? Vamos falar de uma linguagem muito simples, descontando em outra pessoa aquilo que a pessoa não tem culpa. E muitas vezes isso aí leva a pessoa dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal, a pessoa acaba transferindo isso para o cônjuge, entendeu? Transferindo coisas até questões de repetição, às vezes são movimentos de repetição, né, que a criança, aí já na fase já pequena, vê o pai maltratando a mãe, aquela discussão de família, aquela coisa, e dentro do casamento, depois lá na frente, tu não entende por que aquela criança, o rapaz trata a mulher mal, a menina mal, não entende por quê. Aí tu vai buscar a raiz de tudo, é porque lá na infância o cara estava vendo o pai agredindo a mãe, foi maltratado desde o ventre, cresceu vendo o pai tendo tratamento abusivo com a mãe, tratando a mãe mal, humilhando a mãe, batendo na mãe, então ele acaba tendo aquele comportamento repetitivo na fase adulta, e quando chega no casamento, a fase, essa fase aflora, né? Essa questão aflora dentro dele, e ele acaba descontando na esposa, ou a esposa no marido, coisas que eles viveram dentro do seio familiar, dentro da família. E hoje, muitos casais, crentes até, né? Já que a gente está falando do nosso segmento, muitos casais hoje, dentro do nosso segmento evangélico, sofrem dentro do casamento esses tipos de transtornos e traumas, né, e não pedem ajuda, porque muitas vezes eles transferem isso para uma questão espiritual.
Porque tudo é do Entendeu? demônio, né, pastor? tudo O cartão é do diabo. Você usa o cartão de crédito e fala que é o devorador, É né? isso aí, desse jeito. Estoura o cartão, Não, né? estoura o cartão e diz que é o devorador, né? O pastor falou aqui umas questões aqui relacionadas à psique da criança, né? Eu me vi aí nesse negócio aí, mano. É que eu não tenho como perguntar a mamãe, né? Porque eu vou confessar um trauma. Meu Deus. Eita! Eu tenho medo de altura e velocidade. Não gosto, tenho medo, né? Pânico de avião, altura, lugar alto e velocidade. Será que mamãe na barriga corria de kart? Será? É, porque eu já tentei, fiz tratamento e tem uma grande amiga nossa aqui, a Ingrid Silveira. Teve um trauma lá de Campo Grande, a menina nova. O pai abandonou, a mãe é público, eu tô falando, não é fofoca não, é público. Temos até vídeos aqui. Vídeo aqui, Ingrid Silveira. A mãe faleceu, ela tinha 18 anos. E ela só foi se entender quando ela foi no psicanalista, né? Psicólogo. Uhum. E as igrejas, como o senhor disse, espiritualiza tudo. Tudo. Esse cara aqui fala isso direto. É. Né? Tem que É. procurar um clínico, procurar um profissional da Isso área. aí, Não é exatamente. só o demônio que faz essas coisas, não faz? Demônio faz? Claro que faz, pô. Mas não é só isso, como o senhor disse aí, botou a mão na cabeça, sai, não saiu nada. Rapaz, eu já vi gente derrubar a outra na igreja para não É, passar me- vergonha. fez a meter- Eu já vi. Pessoa derrubar a outra na igreja para não passar vergonha, porque bota a mão. Porque, assim, existe uma imagem, né? Sei lá, não sei o que a pessoa quer mostrar, o que quer dizer que é, o que não é, não sei. Que a pessoa ele tem que se manter naquela posição de que ele é o cara, é o profeta, sabe? É o espiritual que tem- expulsa tudo que é que tem demônio. poder, né? Aí quando ele bate de frente com uma pessoa que ele bota a mão e não há uma manifestação espiritual, demoníaca, naquela criatura, naquela pessoa, ele, para não se sentir assim inferiorizado ou envergonhado diante da plateia, ele cria uma cena ali, um cenário, uma coisa e bota o pé, derruba a outra. Eu já vi gente fazer isso. Meu Deus. Eu já vi gente fazer isso. Mas por quê? Porque não tem demônio, cara. E o cara quer forçar algo que não tem, entendeu? E, cara, é uma coisa que a gente precisa aprender, né, no nosso segmento. Hoje, graças a Deus, as igrejas estão bem mais abertas, né, para esse tipo de situação. Tem muitos pastores hoje, psicólogos. Verdade. O nosso pastor presidente é psicólogo, a minha esposa é psicanalista. Nós temos missionárias lá na igreja também que são psicólogas. Então, assim, a igreja hoje já abriu bem mais a mente para esse tipo de coisa. Mas ainda existe muita resistência em relação a isso dentro de muitas igrejas, principalmente as igrejas mais antigas, que preservam ainda um tradicionalismo muito rigoroso, né, muito ortodoxo. Não que seja contra a ortodoxia, né? Pelo contrário, eu, pelo menos, assim, em questão de evangelho, eu sou bem ortodoxo em relação ao evangelho. Mas eu acredito que a igreja ela precisa ser modernizada sem ser mundanizada. É algo que a gente. É uma linha talvez tênue, mas a gente precisa ter essa distinção, essa diferenciação. A igreja precisa ser modernizada sem ser mundanizada. Né? A gente vive no mundo, a gente precisa acompanhar a evolução do mundo, da modernidade, sem permitir que a mundanidade venha contaminar a santidade de Deus dentro da igreja. Né? Então a gente precisa ter essa distinção aí. Mas a igreja precisa abrir a mente, precisa abrir os olhos para isso aí. Porque muitas pessoas, eu sou dessa época, como eu falei, né? Eu aceitei Jesus numa igreja bem rigorosa, que foi essa. Não fiquei lá depois de um certo tempo fui para uma outra igreja, onde eu me batizei e tal. E lá não podia jogar bola, não podia ver televisão, não podia nada. Quando o pastor da época lá, que quis introduzir o computador dentro da secretaria da igreja, foi uma guerra, porque É o computador anticristo. do diabo, entendeu? Então, assim, eu sou dessa época, que a coisa era difícil, não podia jogar uma bola, não podia nada, e eu vi, e até hoje eu conheço pessoas dessa época que foram jogadas para fora da igreja, e até hoje não quer saber de igreja mais. Meu Deus. Porque era uma época de muita ignorância espiritual, né? Vamos falar assim, de uma ignorância espiritual muito grande. E muitas pessoas, até hoje, se desviaram da igreja, até hoje não quer saber mais de igreja, porque naquela época sofreram, né, as sanções
da religiosidade, né, humana, dos dogmas humanos, daquela aquela santidade, né, que a gente hoje entende que não é assim, que é do jeito que era antigamente, né? E infelizmente até hoje tem muita gente que não quer mais saber de igreja por causa dessas sanções que sofreram lá atrás, na época que a igreja tinha uma rigorosidade muito grande em relação a esse tipo de coisa, né? O mundo tem entrado nas igrejas? Muito. Vamos dizer assim... Me ajuda aí, povo. Os costumes do mundo. Isso, sem ofender, né, as pessoas, né? Porque né, hoje não pode falar mais nada, né, mano? Não, tu vai ter que ir lá de novo. Senão a gente vai ter que... Vai com ele dessa vez. A vez é do baiano. O mundo tá entrando na igreja, o senhor falou aí que mundanizar a igreja, não é... Estão mundanizando a igreja, o negócio está entrando e o povo está deixando, por quê? Porque falta conhecimento ou porque estão de maldade? Olha, eu vou ser muito sincero para você. A igreja hoje está entrando numa fase muito difícil para se manter fiel ao verdadeiro evangelho. Leis estão sendo criadas, né? Segmentos da sociedade estão crescendo, e estão difundindo as suas práticas e as suas ideias, de maneira que a igreja está tendo que lidar com essa sociedade moderna e que está pressionando a igreja para abrir as suas portas para determinadas práticas, né, que a gente sabe que a própria Bíblia condena. E a gente sabe que a igreja vai sofrer isso é bíblico, né? A gente não pode querer achar que a gente vai ficar orando e Deus vai livrar a igreja o tempo inteiro, porque não vai, porque vai ter uma hora que a perseguição em si vai chegar, né? A igreja vai ser pressionada a dar, né, o verdadeiro crente para a sociedade, para mostrar, não, eu sou crente e eu não vou abrir mão desse evangelho aqui. E como outros que já tem aí, que infelizmente vai abrir mão da genuinidade do evangelho, da raiz do evangelho, para poder não sofrer essa perseguição que a própria Bíblia diz que a igreja que permanecer fiel vai sofrer. Então, aquele que quer permanecer fiel tem que ter a consciência de que vai sofrer retaliações da sociedade em si, porque a sociedade ela está sendo influenciada pelo inimigo, né? A gente sabe disso. A sociedade é influenciada pelo inimigo. Então, a igreja, novamente, não posso generalizar, né? Mas a igreja, numa maioria hoje absurda, infelizmente, tem sim, para mim, na minha opinião, mundanizado a igreja. Muitas práticas do mundo estão sendo colocadas dentro da igreja, num falso discurso de que é para atrair o jovem, ou para atrair fulano, ou para atrair o ciclano, entendeu? E trazendo práticas mundanas para dentro da igreja. Aí eu pergunto para você, se o evangelho transforma, se o evangelho liberta, para que você vai usar práticas do mundo para trazer pessoas para dentro da igreja? Se a pessoa que está lá do mundo vem para o evangelho porque está cansado das coisas que está lá, para que tu vai usar aquilo que está lá para trazer a pessoa para a igreja? Aí a pessoa chega na igreja e vê a mesma coisa na igreja que via lá, vai mudar o quê? Nada. Só vai mudar porque lá é mundano, digamos assim, né? E aqui é evangélico. Um evangelho que não confronta, né? Um evangelho que não muda ninguém, cara, entendeu? Um evangelho que não muda ninguém, que não transforma ninguém. Você vê que a igreja moderna mais mundanizada, é aquela igreja, por exemplo, eu vou falar mesmo, que eu não vim aqui para ficar passando a mão na cabeça. Larga o arroba, pastor. Larga o arroba. Isso aí, pastor. É aquela igreja que pega o artista que se converte e bota o cara no altar para dar o testemunho, para pregar e tal, para fazer acontecer. Por quê? Porque o cara é artista, ele já vem lá, né? Quando eu uso o termo mundo aqui, todo mundo já está entendendo, né? É a pessoa que se converte ao evangelho e ela vem com uma fama, ela vem com uma estrela lá de fora. Quando chega aqui, não há um discipulado para ela. Ela não passa por um discipulado. Ela não aprende o que é ser crente, o que é aceitar Jesus, qual é o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez. Não aprende isso.
Porque a pessoa já vem de lá com a fama, cara, com o nome. Então o que eles fazem? Pega a pessoa e coloca no altar. Porque aquela pessoa vai atrair o povo para a igreja. Vai trazer um público para a igreja. Então a igreja está muito mais preocupada hoje em inchar a igreja com o número de pessoas, através muitas vezes de muitas pessoas que se convertem e tem um nome lá fora e vem para a igreja, não precisa ser discipulado, não precisa ser convertido, né, de verdade, e bota o camarada lá e o cara traz o povo para a igreja. E vira logo pastor, né? Ninguém que vira obreiro, né? Não, Falei, pronto, falei, não vai ter. E consagra mesmo, porque Consagra? tem que ter um título. Né? Tem não- que ter um título. Obreiro fulano de tal, nunca Não é. cola, mas não cola, obreiro, não cola. Não cola, Tem é. que ser o pastor, tem que ser um missionário. Meu tem que ter Deus. um título de excelência. Dízimo bom, então, hein? É. Aí o Eita. cara não fez um curso de teologia, não fez nada, mas é consagrado por causa do nome que ele carrega, que ele já veio lá de fora com o nome dele. Meu Deus. Entendeu? E isso tem, infelizmente, trazido muito escândalo para dentro da igreja. Porque você vê que muitos desses entraram e já saíram da igreja e já estão lá fora de novo. Porque, na verdade, não houve conversão, cara. Muitas vezes, tem muitos desses que, às vezes, a mídia dele está um pouco mais caidinha lá fora, o cara vem, se levanta aqui, depois que se levanta, volta para lá de novo, com a mídia lá em cima de novo. Usa o evangelho. Usa o evangelho para se promover. Meu A verdade Deus. é essa. Vamos falar dessa galera que se desviou aí. Pelo que o senhor tá falando, eles não se desviaram, né? Eles estavam aqui dentro desviados, né? Essa galera... O apóstolo João, ele fala, né, na sua epístola, ele vai falar que aqueles que se desviaram, né, nunca foram dos nossos, né? Estavam aqui, mas nunca foram dos nossos. Ou seja, vieram aqui, deram uma temporada, passaram um período, um tempinho, às vezes entraram em polêmicas lá fora aí para dar aquela esfriada, né? Eu conheço pessoas que entraram para a igreja para não ser morto. Que tinha uma vida lá fora que ia morrer. Entraram para a igreja, se converteram para não ser morto, cara. Meu Deus. Não morreu, Mas não se converteu. mas não se converteu. Não foi de Na coração. realidade, morreu, né? Ué, vai pro inferno, pronto, irmão. Ué. Ah, Agora, essa questão, ela é muito polêmica, tá? E eu não estou falando aqui de uma forma assim de julgar o coração da pessoa, porque o coração do homem só quem conhece é Deus. é verdade. Mas quando a gente fala isso, a gente não fala não como julgamento do coração da pessoa, né? Mas pelas práticas que a pessoa tem. Porque a Bíblia fala que a gente conhece o fruto, né, a árvore pelo fruto, né? A gente conhece o convertido pelo fruto que ele dá. Então a gente, quando vê determinadas pessoas que acabam se convertendo, né, com alguma segunda intenção, a gente percebe pelo fruto que ele dá ou que ele deixa de dar, né? Árvores que não dão frutos, árvores que têm aparência, né, que está lá verdinha, está bonitinha, está florida, floresceram, mas não dão bons frutos, infelizmente, né? E acaba sujando o evangelho de Cristo. É verdade. Agora eu vou falar uma coisa aqui meia cabulosa. Temos 2 pastores aqui, professor de EBD. O povo perece por falta de conhecimento. Eu vou perguntar aos 2 pastores. Quero ouvir vocês 2. São pastores e pastores de EBD. Por que o culto de libertação, de chave na mão, fica cheio e o culto de ensino, que é um culto, não deixa de ser um culto de ensino, que é EBD, fica vazio? O que vocês acham? Fala aí. Responde primeiro. Pode responder, pastor baiano. Cara, assim, no meu entendimento, o que é o culto de libertação? Quem me conhece sabe que eu não sou muito da prática de culto de libertação, né? Por quê? Porque demônio, eu sempre falo isso aqui, demônio a gente expulsa, cara. A autoridade do nome de Jesus, caráter a gente trata. É isso aí. Eu posso expulsar demônio orando, demônio, ele vai bater retirada. É o nome de Jesus que faz isso. Agora, caráter não. Caráter é eu que tenho que mudar. Então, uma pessoa que falta escola bíblica, ela pode ser livre do demônio, pastor. É verdade. Mas ele pode ser um mau caráter. Continuar sujando Isso o evangelho de Cristo com esse verdade. mau caratismo. Então, por que as pessoas não vão para o EBD? Porque eles vão ser confrontados com a palavra, cara. João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Só quem liberta é a palavra.
Demônio a gente expulsa. Jesus, ele encontra aquele demoniado de Gadara lá de Genezaré, talvez uns 100 metros, cara. Quando o demônio olha para Jesus, vê Jesus chegando, ele se curva. Que temos nós contigo, filho de Deus? E Jesus, vai embora, mete o pé, manda embora. Agora, caráter, para ser tratado, meu irmão, tem que ir para a escola bíblica, tem que ouvir lá, ó, pegar as cartas paulinas, pegar a carta de Tiago, né, as cartas aos Coríntios, ser tratado, o caráter se trata, demônio se expulsa. Meu Deus. Forte Brasil. E aí, pastorzão? Não, eu concordo com o pastor Baiano, com todo respeito. Naldinho da Bahia. Então, eu acho assim, libertação é todo dia, cara. Com certeza. Entendeu? Libertação é todo dia. A gente sabe que existem esses cultos específicos, né, com esses nomes específicos de libertação e tal, mas libertação é todo dia. Aí quer dizer, então, você chegar lá domingo para ser liberto, não pode ter que vir na segunda, que é o culto de libertação, é na segunda? Não. O culto de libertação é todo dia. Agora, o pastor falou algo ali interessante, cara. Caráter é uma coisa. Entendeu? É igual assim, tem muita gente que não é crente que tem caráter. Verdade. E tem muita gente que é crente que não tem caráter nenhum. Verdade. É o que ele falou ali. Meu Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todo mundo sabe disso dentro do Evangelho, mas parece que ninguém presta atenção no poder da potência que tem essa frase. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que as pessoas vêm para o culto de libertação e não vêm para o culto de ensino, não vêm para a EBD? Porque as pessoas não querem ser motivadas pela fé na palavra, querem ser motivadas pela fé do milagre dos outros. Meu Deus. Entendeu? Fulano recebeu um milagre. Bom, eu vou naquela igreja ali porque fulano ali foi curado. Eu vou naquela igreja ali porque ali o pastor faz milagre. Agora tá explicado, viu? Que isso, mano? Tá entendendo? Tá entendendo? Só que a Bíblia diz, eu volto a repetir o que eu falei aqui anteriormente, que pela árvore nós vamos conhecer, ou pelo fruto nós vamos conhecer a árvore, né? A árvore se conhece pelo fruto. O que Jesus falou? Naquele dia, muitos vão chegar para ele e vão falar, mas eu expulsei, eu curei, eu profetizei. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheço, nunca conheci vocês. Então as pessoas estão sendo enganadas, tá? Enganadas, e eu não estou tirando a legitimidade dos dons. Eu sou pentecostal, creio no poder de Deus, creio nos dons espirituais, creio que Deus ainda opera hoje, creio que Deus ainda cura hoje, mas creio que Deus não salva ninguém por cura. Verdade. A salvação é pela fé de graça. Não é cura que vai pagar a tua salvação, não é dízimo que vai... Nada disso. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso que quem vai ser salvo não é quem cura, não é quem expulsa demônio. Quem vai ser salvo é quem tem fé para ser curado. Ou melhor, para ser salvo. Né? Então, assim, as pessoas não têm a dimensão do poder dessa frase. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que quer ter fé, e para ter fé, pastor, em vez de ir para o culto de doutrina, em vez de ir para o culto de EBD, vai para o culto de libertação. Que quer pegar fé através do testemunho dos outros, quer pegar fé através de uma oração, através de uma profecia, mas só o que vai aumentar a sua fé, o que vai fazer você exercer uma fé genuína, não é você ver um cara ser curado aqui ou outro entregar uma profecia ali. O que vai aumentar a sua fé, o que vai fortalecer a tua fé é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você vem para um culto de ensino, quando você aprende a palavra, automaticamente você está alimentando a sua fé. Só que as pessoas têm uma visão distorcida das coisas. Elas pensam que elas vão ter fé a partir do momento que ela vai para um culto onde as pessoas estão sendo curadas. E através da cura de outro, ela vai ter aquele incentivo de fé. Eu até concordo que pode ser verdade. Por quê? A gente até tem exemplos na Bíblia disso aí. O anjo Gabriel, por exemplo, quando ele foi anunciar para Maria que ela ia ficar grávida, né? A Maria... Como assim? Eu não conheço homem, não conheço varão, porque na concepção de Maria não teria condições dela ficar grávida se não fosse por um método tradicional, através do relacionamento sexual com outro homem. Só que o anjo diz para ela, não, rapaz, calma aí, nem assim não.
Você vai ficar grávida de um ser divino. O Espírito Santo vai conceber em você, fica tranquila. Aí o que o anjo faz? Para despertar a fé de Maria, que era possível aquilo que ela está achando que é impossível, o anjo dá o exemplo de Isabel. A tua prima Isabel, que era estéril e avançada em idade, hoje já está com 6 meses. O anjo dá até a data, né, da gestação de Isabel. E olha que não tinha ultrassonografia naquela época, né? Não tinha ultrassonografia, mas o anjo diz para Maria, né, dá o exemplo de Isabel como uma maneira de fazer Maria acreditar que aquilo que o anjo está anunciando para ela seria possível. Não era possível para o homem, mas para Deus, como o próprio anjo fala para Maria, em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então o anjo deu um exemplo, né, de Isabel, para que Maria pudesse acreditar que aquilo que ela estava vivendo ali naquele momento que o anjo está anunciando para ela, o nascimento de Jesus, poderia ser possível de acontecer, certo? Mas isso é um caso específico. O anjo deu esse exemplo de Isabel para despertar a fé de Maria. Então hoje todo mundo quer despertar a fé através do milagre do outro. Aí o que acontece? O camarada vai para o culto de libertação porque ouviu falar que lá o cara está curando. Lá fulano foi curado. Pô, glória a Deus, cara, foi curado, amém. Aí o cara vai para o culto e não é curado. Em vez dele voltar de lá com fé, volta mais frustrado. Porque o outro foi curado e ele não foi. Meu Deus. E Deus não cura quem quer ser curado. Deus cura quem ele quer curar. Exatamente. Meu Deus. Você está entendendo? Forte. Deus não cura só quem quer ser curado. Cara, eu tenho um problema na minha vista, eu quero ser curado, mas não sou. Verdade. Eu oro pela cura dos outros. Mas não é... Milagre não é para quem quer, cara. Eu tenho uma frase comigo muito interessante. Eu pego o texto lá de Lázaro, né? Quando Jesus chega diante do túmulo e diz para Maria que era para tirar a pedra. Maria, mas como assim tirar a pedra? Já são 4 dias. Fede, né? Aí Jesus fala, eu não te perguntei nada não, cara. Tira a pedra, remove a pedra aí. Porque milagre não é para quem quer. Milagre é para quem crê. Deu para pegar isso aqui? Querer milagre todo mundo quer. Mas nem todos têm a fé para receber o milagre que quer. Então, milagre não é para quem quer, milagre é para quem quer, quem crê. Todos querem milagre, mas só recebe milagre aquele que crê. Né? Meu Deus, é Forte Brasil, Big Boys. Meu Deus. Nosso amigo Frank Fritz. Pastores, vou fazer uma pergunta. E os moveres? É pra mim também? Pô, você é presbítero, né? geralmente... Corta pra mim. Pera aí. Os presbíteros sempre recuam. Aí, ó. Filha da mãe. Pastores, o que os senhores acham dos moveres? Porque hoje em dia tem muito culto também aí que o cara vai lá e revela o CPF, né? Revela Rapaz, nome. Você vai me colocar nesse negócio E não só isso, não. Hoje Deixa o presbítero responder. Hoje eu vi uma, cara, de uma apóstola, não sei o nome de coração, foi a Maíra que me mostrou. Cara, galera, tudo de branco, um monte de atabaque, rodando e rodando. Eu botei a mão na cabeça assim, cara, não para, mano. Não para, assim, é cada hora assim que você pega a internet, porque a internet, galera, é bênção demais. Só que cabe a mim e a você construir, né, material de qualidade, edificante, que edifique a ele. Porque não adianta nada a gente estar aqui todo dia da semana se não for para edificar a ele. Beleza? Então, assim, qual é a opinião de vocês aí para onde vamos nós? Pra onde iremos nós? Se só tu tem Mas palavra. eu ainda não entendi a pergunta. Não, mover, pastor, mover. O que mover. Onde nós vamos parar com esse mover? Esse movimento aí de falar CPF, de falar nome, de ficar rodando lá, tocando tabaco dentro das igrejas, que não é a nossa raiz, a raiz é africana e a gente respeita, mas dentro das igrejas, irmão? Então, cara, eu tenho 2 caras na Bíblia Sagrada que eu me identifico muito, né? 2 caras que eu, naquele grande dia, eu vou encontrar, quero bater um papo com eles. Um é Salomão, E outro sou eu. Ah, você vai estar lá? Que isso? Meu Deus! Não, tô indo embora, vou embora. Que cheiro de Um é enxofre. Salomão, porque... Um é Salomão, que me chama a atenção, né, cara? A sua sabedoria. E outro é Paulo, cara. Paulo não tem como um despertar na gente. Paulo é aquele cara, meu irmão, que ele teve... Caí. Que ele teve ele teve no 3º céu, vamos assim dizer, né? Na morada do Altíssimo. Em espírito, né, pastor? Em espírito. Pelo amor de Deus, Não, fala em aí. espírito, né?
Só que Paulo, Eu só cara, fico muito ensinando humilde, esse negócio aí. né? Paulo, ele é muito... Que ele é tão a humildade de Paulo que ele fala, cara, alguém... Ele não fala ele, só que depois ele se perde na fala. Fala que ele teve lá, mas por causa das revelações foi colocado nele um espinho na carne. Né? Você vê, Paulo teve a revelação, ele foge da revelação para não mostrar para o povo que ele era o cara. Paulo olha para Moisés e fala, nós não somos igual a Moisés, que colocava o véu no rosto para dizer que a glória de Deus já estava com ele, quando a glória já não estava. Ou seja, a glória foi embora. Fingindo. Moisés estava fingindo. Trazendo por dia de hoje, cara. Cara, não tem coisa que chama mais atenção do que poder. Não tem. Não tem. Se o cara chegar na igreja hoje, tocar a mão de alguém for curado, aquela igreja vai lotar. Verdade. Porque as pessoas não estão procurando mais Jesus pelo que ele fez. Estão procurando Jesus pelo que ele pode fazer. Aí lota a igreja, meu irmão. Meu Deus, isso é forte. E o que o pastor falou é o seguinte, nem todos vão ser curados. É isso aí. Aí isso causa frustração. Aí você falou sobre os mover. Cara, assim, tem alguns moveres, cara, que eu não acredito muito, não. Eu acredito que é mais coisa da carne mesmo. Os caras descobriram isso. Isso é uma técnica. A gente tem uma igreja aqui que era daqui de Sepetiba, agora foi para Campo Grande. Não, continua. Tá nos dois. E vai abrir outras. É claro, é filial. Porque é isso que o povo quer. O povo quer isso. O povo quer ser enganado. O povo quer lotar a igreja. O povo quer milagre. Mas ser liberto e conhecer a verdade ninguém quer. É isso aí. Né? O que me chama a atenção muito na Bíblia Sagrada é isso, cara. Paulo, a humildade de Paulo. Eu tive lá. E ele usa a seguinte expressão, cara. Que alguém teve. Ele não fala ele. Não se autopromoveu. Ele não se autopromoveu. Pô, poderia falar o quê? O mesmo Paulo que teve no trono do Altíssimo, viu coisas que ao homem não era lícito falar, ele fala que é o seguinte, que dentro dele tinha um espinho, que na carne dele tinha um espinho. Se você pegar Romanos 7, Paulo está vivendo um conflito que ele está contando ali, cara. Dentro de mim há um mal tão grande que me leva a cometer aquilo que eu não quero cometer. Não sou eu, é o mal que está em mim. Quem dentro de hoje, um cara que vive de revelação, vai dizer que ele é pecador? Meu Deus. Paulo falou, eu sou o mais miserável de todos, cara. Eu sou um pecador. Não, meu irmão, sou tão santo. Então isso atrai gente, cara. Isso enche igreja, meu irmão. Cura. É tudo que você passa na porta da igreja e vê assim, ó. Venha, como é que é? Vem e para de sofrer. Venha e pare de sofrer. Se fosse na antiguidade, seria vem, sofra comigo. Venha e sofra comigo, cara. Vem sofrer, Vaso. Vem sofrer que o negócio Ele falou que ele tem um problema na vista, que ele pede para curar. Mas acho que ele até esquece às vezes, que ele é tão preocupado em pedir para os outros que ele esquece da vista dele, cara. Isso é evangelho. É isso aí. É o outro sempre em primeiro. A gente não, meu irmão. Isso aí. É. Né? Verdade. Porque nosso papel é o quê, pastor? Nosso papel é povoar os céus, cara. Não é para eu ser curado. Eu hoje coloquei uma frase no meu status do WhatsApp, né? Interessante, você falou aí, né? Do próximo. Eu coloquei uma frase no status do meu WhatsApp assim: a religiosidade te faz cumprir rigorosamente o serviço do templo, né? A religiosidade te faz cumprir rigorosamente os serviços do templo. E a espiritualidade te faz servir ao próximo. Então o religioso, ele está preocupado em fazer as coisas do templo, em cuidar do templo, sabe, em rituais do templo, tudo do templo. O espiritual não. O espiritual não está preocupado com o templo. Porque ele sabe que o templo é ele. Isso aí. Meu Deus. Entendeu? Ele está preocupado em servir ao próximo, porque foi isso que Jesus falou. Jesus não mandou você cuidar do templo, mandou você cuidar do próximo. É isso aí. Amar o próximo como a ti mesmo. Então Investir hoje em a gente está pessoas, né, pastor? investir em pessoas. Não era mau tempo, né? não? Não. Tá Não. escrito lá, né? Não. Ai, hoje a gente tem vivido um evangelho assim que é um evangelho que... Essa é uma outra frase também que eu coloquei já no meu Instagram, né? É um evangelho que dá mais valor a coisas do que a pessoas. Meu Deus. Né? Infelizmente, é um evangelho que trata melhor as coisas do que as pessoas. Então, a gente está vivendo um tempo. Você estava falando aí de que a frase hoje tem que ser vem e sofra comigo, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, ele vai falar assim, ó: a vós, em relação a Cristo, foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Meu Deus. Forte. Não sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia. Sim. É bíblico. Você entendeu? Padecer. Eu não sou adepto da teologia do sofrimento. Ninguém é. Não é isso, não. Mas evangelho é sofrimento. Sofrimento. Meu Deus. Evangelho é sofrimento.
É você abrir mão de você em prol do próximo. O negar-se, né? Negar-se mesmo. Então, assim, o evangelho que a gente está vivendo hoje, eu estava dando um estudo da EBD esses dias, essas revistas que a gente adquire lá, que é da CPAD, tem atravessados aí um período muito bom, com alguns estudos muito importantes, né? E a gente estava fazendo um estudo lá, eu colocando esses estudos, eu pontuei, as últimas, umas 2 ou 3 lições atrás, estava falando sobre o narcisismo, né? Algumas coisas assim. E eu coloquei que hoje a gente tem tanto uma psicologia quanto uma teologia narcisista. Meu É Deus. verdade. Se você for olhar, Forte assim, é um isso. termo forte, né? Mas se você analisar bem, vamos partir primeiro para a área do psique, né? Do psicólogo, lá do psicanalista. Quando você procura um psicólogo, hoje, se não for cristão principalmente, qual é o foco principal do psicólogo? É ele ajudar você a se livrar do problema. Você chega num consultório, o cara quer que você resolva o seu problema. E para ele te ajudar a resolver o teu problema, você tem que pensar em você. Você não tem que pensar em mais ninguém. Hoje, os maiores conselhos psicólogos são: tá te fazendo mal? Larga. Tá te fazendo mal? Abandona. Aí vamos analisar aqui que a gente sabe que hoje tem muitos casamentos, citei aqui ainda há pouco, né, a questão de casamento abusivo e tal, muitas mulheres sofrendo. Eu não sou adepto, mais uma vez vou falar da teologia do sofrimento. Não acho que mulher tem que ficar aturando o marido que está batendo, espancando, e não acho que é pecado se a mulher largar o cara porque o camarada está arrebentando com ela. Entendeu? Não acho que Deus vai condenar uma mulher que está apanhando do marido se a mulher quiser largar o cara. Que eu sei que tem muita igreja e muito pastor aí que vai até me bater, né? Falando um negócio desse aqui no ao vivo. Mas eu falo com muita propriedade, sem medo de errar. Não sou adepto do divórcio, tá? Mas não acho também que a mulher tem que ficar sofrendo na mão de um homem covarde que fica metendo o pau nela, arrebentando com ela, e ela, em nome de uma religiosidade, em nome de uma tradição religiosa, em nome de uma denominação, ou seja lá o que for, tem que ficar aturando, apanhando do cara até morrer, porque a consequência no final é a morte. Uma hora vai acabar acontecendo, porque por causa do nome da religião, por causa do nome da denominação, ou por causa disso ou por causa daquilo. Porém, existe muito hoje essa psicologia, e aí eu vou falar daqui a pouco da teologia também, narcisista. Porque você só tem que pensar em você, cara. É o melhor para você, é tudo de bom para você. Você vem primeiro, você é segundo, você é terceiro. Tem muitos psicólogos aí, psicanalistas e tudo, que tá dando conselhos para a pessoa largar filho, largar marido, largar todo mundo de mão, largar tudo de lado, porque o negócio é você estar bem. Você tem que estar bem, você tem que estar zen, você tem que cuidar de você e os outros que se dane para lá. E as coisas não são bem dessa forma. As coisas não são bem assim. Tudo tem que ser tratado com equilíbrio. Não é porque a pessoa está tendo um problema, de repente, dentro de casa, ou até com o filho, né, ou com o marido, que o problema vai ser resolvido se largar tudo, chutar o balde e botar para fora. Às vezes não. Por quê? Porque às vezes o problema está até com a própria pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, de repente, trocar de casamento vai trocar de problema. Isso aí. Mas o problema vai continuar, porque o problema, às vezes, é a pessoa. Você está entendendo? Porque a pessoa tem um trauma, tem feridas, aí vai entrar naquela questão que eu já falei aqui anteriormente, né? Traumas de infância, aquela coisa toda. Então a pessoa está ferida. Quando a pessoa está ferida, ela vai ferir outras pessoas. Então não adianta ela largar o casamento, largar o filho, largar o marido e arrumar outro, porque ela vai ferir o outro também, enquanto ela não se curar. Entendeu? Eu tenho uma frase comigo que diz assim... Tá lá no meu Instagram também. Depois eu vou passar o endereço que o pessoal quiser acompanhar lá. E tá no... Tá na A descrição. inscrição? Tá, Big Então, Boss eu também. tenho uma frase no meu Instagram também que eu coloquei lá que diz assim: nós só deixamos de ferir os outros quando nós passamos... Não, nós só nos curamos daquilo que somos feridos quando deixamos de ferir também. Às vezes a gente está muito preocupado em ser curado das nossas feridas, mas esquecemos que nós também precisamos deixar de ferir os outros.
Né? E essa é uma visão de uma psicologia narcisista, que a pessoa só tem que pensar nela, só tem que pensar nela. É tudo bom para ela, tudo melhor para ela. A mesma coisa é a teologia narcisista, que eu citei aqui duas frases, né, da psicologia e da teologia narcisista. A teologia narcisista é a mesma coisa. É uma teologia hoje que não pensa no próximo. O pastor tem que ter uma igreja boa, a igreja dele é o membro dele, é tudo para ele, a igreja dele tem que ser melhor do que o outro, não sei o que é melhor do que o outro, tem que ser melhor o meu ministério, é tudo na primeira pessoa, é tudo eu, tudo para mim, entendeu? Então, se a minha igreja está momando, eu que estou com o ministério, eu que não sei o que... Eu que tenho unção. Eu que tenho unção, eu que faço... Então virou uma teologia narcisista, cara. A pessoa não pensa mais no outro. Verdade. E hoje em dia as pessoas não abrem mão. Por exemplo, vamos botar aqui algo assim meio vamos botar como radical. O cara não abre mão, de repente, de fazer uma viagem para poder ajudar alguém. Meu Deus. Não deixa. Não, tem que dar uma viajada, uma esparecida e tal. Eu não sou contra a pessoa viajar, sabe? Não sou contra. Até porque se a pessoa trabalha, tem o direito. Mas eu acho que hoje a gente vive esse narcisismo religioso, né, teológico, por causa disso aí. Porque a gente não está mais preocupado com o próximo. Eu sei que isso também vai muito de muitas frustrações, muita paulada que às vezes a gente ganha, né, de ajudar os outros e depois não ter a recompensa, acabar sendo frustrado por ajudar alguém e depois aquela pessoa vira as costas para você. Cara, mas isso aí é o papel do pastor. O papel do pastor não é ficar esperando a recompensa de quem ele ajuda. O papel do pastor é ajudar, independente se ele vai ter recompensa ou não, se a pessoa vai ser grata a ele ou não. Sim. Jesus não sabia que os 10 leprosos só um ia voltar? Claro que sabia, mas ele não deixou de ajudar os 10. Mesmo sabendo que 9 não ia voltar para reconhecer e para agradecer. Mas ele ajudou os 10. E quem passou na frente de Jesus pedindo a sua ajuda, precisando da sua ajuda, ele ajudou. Até aqueles que iriam ajudar a arrebentar com ele. Você vê que os próprios religiosos da época, né, que criticavam ele, quando precisaram, Jairo, por exemplo, foi lá aos pés dele e não deixou de ajudar, cara. Entendeu? Ele não deixou de ajudar. Porque a recompensa dele, Jesus entendeu que a recompensa dele não vinha de homem, vinha do Pai. Então hoje a gente está com essa teologia, essa religiosidade narcisista, porque a gente tem um ego muito aguçado, sabe? A gente quer o melhor pra gente, o melhor pra família, o melhor pra mim, o melhor Deus, e os outros que se dane. Quero saber dos outros. E o evangelho não é eu, e eu, e eu. Pra mim, pra mim, pra mim. O evangelho é cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do pobre, cuida do necessitado. Meu Deus. Né? A gente hoje tem um evangelho muito distorcido, infelizmente. Com certeza. Né? A gente valoriza muitas coisas, né? E desvaloriza pessoas, infelizmente. Meu Deus, é forte Brasil. O povo tá mudando o alvo do amor, né? Hã? Amor às coisas, esquecendo amor às pessoas. Exatamente. O povo tá dentro da igreja com a mão levantada e cantando, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. E ele tá lá embaixo, olha pro lado, olha pro lado. Desse jeito. Desse jeito. É isso aí. Eu tô aí, olha pro lado. Verdade. Não aguentei, falei. Rapaz, assim, fala aí, pastorzão. Eu concordo com o nível e grau que o pastor acabou de falar agora. Pô, é muito bom. Porque eu acho que é uma das coisas mais ingratas hoje é ser pastor. É. Verdade. É muito ingrato, cara. Essa ingrato? semana... Eu pensei que era status, que era maneirão. Não, de status não. Porque... pra quem leva a sério, né? Porque é ingrato. Cara, quanta ingratidão a gente tem no meio do evangelho. Muito. E todo dia, né? A gente, todo dia, meu irmão. Assim, eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu falei, cara, eu prefiro pecar. Eu prefiro errar, sendo que eu sou, do que pecar por omissão. Eu não sei, meu irmão, como diz Eclesiastes, lança teu pão. Você não sabe qual que vai prosperar, você não sabe qual que vai dar certo. Né, pastor? Então, todos que vêm, a gente tem que fazer o quê? Venha do jeito que está. É isso aí. Aí vem 10. 9 que passam a perna, são mal com você, mas você vai deixar de ajudar porque... Não, de maneira nenhuma. Como, então, a vida de pastor, ela é ingrata. É sim. É bom porque a gente, assim, gratificante, a gente vê vida transformada. Mas às vezes a gente para e diz, cara, fiz tudo por aquele elemento, cara, como é que pode? Como ser humano, a gente sofre, a gente muito, sente. Muito. Né? Como ser humano,
a gente sente. Mas quando a gente tem um entendimento da nossa chamada, né, da nossa missão, isso aí logo é superado. Isso não fica dentro da gente, não fica remoendo dentro de nós, né? A gente sabe que faz parte tanto da nossa missão quanto da característica do ser humano. O ser humano, por si só, por natureza, é ingrato, é egoísta, entendeu? Então, a gente sabe que quando a gente faz, a gente não faz para esperar do outro alguma coisa. A gente faz porque a gente sabe que está dentro da nossa missão, né, do nosso chamado. Agora, é verdade. E a gente sabe que a recompensa vem de Deus, cara, não é do homem. Isso aí. O que fez o senhor amar? Não sei se o senhor ama, né? Mas de repente, com certeza, gosta, porque para dar aula tem que gostar, né? Um abraço para nossos professores do Brasil, um beijo no coração de vocês. Tem que gostar muito, né? Para dar aula. E aula de EBD, então, tem que gostar um pouco mais, né? O que te fez ir para esse lado na parte do evangelho? Desde que eu me converti, né, eu sempre tive uma vocação assim para a palavra, né? Eu sempre me identifiquei muito com a questão da palavra, até porque eu não tenho dom para cantar. Se eu tivesse dom para cantar, aí, né? de repente... Fala de novo, pastor, por gentileza, todo respeito. Eu não tenho dom para cantar. Eu sou humilde e reconheço que eu não tenho dom para cantar. Deus me honra, mas cara. a gente tem, né, pastor? Isso aí, pô. Escorreu. Então eu gosto de louvor, gosto de música, gosto muito, mas não tenho dom para cantar. Então me identifiquei muito com a palavra e procurei me especializar um pouquinho nessa área, né? Então eu estudei algumas coisinhas e tal, fui pesquisando algumas outras e me identifiquei muito com essa questão da pregação, do ensino. Sempre gostei muito de falar, assim, de expor as minhas ideias e tal. E aí me identifiquei, né? Fui me aperfeiçoando e deu no que deu aí. Tamo aí. Muito bom. Aí. Quantos anos que o senhor já dá aula de EBD? Professor de EBD? Já passei pelas etapas aí, né? Dei aula já para jovens. Já tem bastante tempo. Desde quando eu era diácono que eu já dava aula. Dava estudo, né, na antiga igreja onde eu congreguei, né? Então, sempre foquei nessa área. Sempre gostei muito da área do ensino da palavra, né? Da pregação. Então, eu gosto muito de pregar, de dar palestra, sabe? De falar da palavra. Amo falar da palavra, amo. Isso é maravilhoso. Amo muito. Inclusive, essa semana aí tem algumas agendinhas aí. Opa! Vamos passar aí depois pro pessoal que quiser estar lá com a gente. A gente vai estar pregando em algumas igrejas aí essa semana. Em nome de Jesus. Está ao vivo, já o senhor vai falar. Mas antes disso, dá o like aí, galera. Aciona o sininho. Compartilha aí, né? A gente tá com a meta de chegar aí. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Até dezembro. Não, vai chegar antes, em nome de Jesus. Vai, pô, com certeza. Galera vai se inscrever no canal aí. Fala a agenda da semana, mano. Agenda da semana. Mas antes eu queria... Opa, desculpa. Não precisa me agredir. Não, que isso. Eu queria elogiar. É muito bom conversar com gente inteligente. Bom irmão. demais. Irmão, não tem preço. Tá falando do Frank? Não, tô falando do pastor aqui. Não, que isso. Os de casa não faz milagre não, pastor. É muito bom. O senhor diz que né, a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando vem ouvir a palavra da forma correta, da forma... Todos que vêm e sentam aqui, né? Pastor, sempre edifica alguma coisa. Pastorzão, né, muito, né? Muito é profundo no que fala, no que firme, faz. Né? Sabe o que tá falando. É muito bom, é gratificante, né, pastorzão? Esse aqui também. Esse é fera também. Ele é humilde. Ele tá meio debilitado hoje, pastor. Ele é humilde. Ele tá com uma infecçãozinha urinária, pô, aí foi naquele médico. Ô, Deni tá aí. Deni, nossa amiga Deni, ele foi no médico. Deni, ele foi hoje, Deni. Proctologista. Rapaz. Foi. Teve um papo com o pastor, não, com o doutor. Como é que era o nome do médico? Cara, não gravei nenhum nome. Jorjão Beijo de Mula. Ele tinha... Era um cara novo, Era novo? Cara novo. Mas foi simpático com o senhor? Muito. Deus é bom. Foi gente boa? Gente boa. Trocou o telefone? Você... Tem que trocar, vou botar lá. O pessoal não viu de casa, mas o baiano já levantou 3 vezes, cara. Vai no banheiro, tá tomando remedinho. Tadinho, pra urinar, coitado. Amanhã ele vai estar melhor, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Fala aí, meu Big Boy, você ia falar aí. Agenda da semana, irmão. Ah, perdão. A gente tem todo todo dia, de segunda a segunda, tem vídeo. Meu Deus, todo dia? Todo dia. Caraca. Um dia que não tem ao vivo, tem 2 vezes. Meio-dia e 19 horas. Isso. Sábado e domingo. 2 vezes. Meio-dia, 18 horas, 19 horas. Isso. E quase todo dia, vamos falar assim agora, ao vivo. Ao vivo. Em nome de Jesus, tá sendo bênção aí.
Pastorzão, eu queria te agradecer, tá? Foi bom, foi ótimo Foi top. estar aqui com o senhor à mesa. A próxima Foi será de família. A família. Ih, meu irmão. Com a esposa, com a esposa. Ele é a Ah, esposa vai ser um sentada aí, prazer ó. pra gente, com Vai certeza. ser bênção. O pastorzão aqui é pastor de família também. Aí, Qual é ó. o nome do... O nome do projeto? MMI Brasil. O nome do Casados projeto? para sempre, Casados para tratamento de sempre. família, Ele é paz instru- da vida. Eu fiz lá, não adiantou muito não. Minha mulher me bate direto. Mas Minha ó, mulher aí tem que fazer de aí novo. terceiro curso é esse. Eu Minha quero mulher saber é o agressiva. seguinte, quem na mesa aí é mandado pela mulher? Opa! Eu. Todo mundo aqui, ó, que é o bonde da Eu. mandado pelas esposas. Sem Isso que a gente dúvida. fica rindo o tempo todo. Tem não. O senhor, falou que passa dificuldade financeira? Eu não sei nem o que é isso. É mesmo, velho? Tomaram, né? Me tomou tudo. Meu dinheiro vai mandar Tá tudo com ela, tá tudo com ela, em nome de Jesus. Pastorzão, queria te agradecer. Eu vou deixar o senhor se despedir já. Eu que agradeço. Tá, mas já tá agendado em nome de Jesus. Vamos Vamos agendar. marcar, vamos marcar. Né? Tem bastante coisa Cara, pra gente falar aí. Uma parada que a gente tem que trazer pra cá e falar sobre sexo dentro das igrejas. mano. É. Isso é um tabu, cara. Bem, pastor. Isso é um tabu. É um tabu, cara. É um é tabu. Precisa, É? Isso aí precisa ser tratado. É, pô, com precisa ser certeza. falado. A gente Se o senhor coloca- quiser, a gente já... Já pode botar na agenda aí. Pode marcar aí, pode marcar que a Tá? gente vem sim, com o maior prazer. Exatamente. Se despede de manhã. Opa, quer foto de manhã lá? Pera aí, vou botar. Não, bota só o momento que ela tá vendo a Pera gente. aí, vai falando aí, vai falando aí. Se despede de manhã aí. Manhã, Manhã deve estar chateada. eu não sei manhã, se a senhora viu, eu levantei 2 vezes pra ir no banheiro. Tu falou pra manhã que tava com ficção? né? Falei não Pô, falei vai com descobrir isso, pelo não. podcast? Amanhã tá ligado, amanhã. Depois que a gente já fica no velho, manhã, tanto problema que parece, né? Depois de 50, o que vem é lucro. Né? E uma infecçãozinha assim é lucro, né? Tem que beber Mas água, isso- né, pastor? É. Bebe. Só que manhã, explanaram aqui no podcast e já tá a zoação aqui, ó. Marquinho vale nada, cara. Denis, depois a gente conversa, tá? Tá bom? Ele foi lá dele, ele foi. Tá apaixonado pelo México. A semana que vem tem radical, a gente conversa lá. Tá bom? Ih, vai ser legal lá, vai ser... Meu E quem não for, já sabe. Deus! Teu ex-amigo que sabe, né? Ah, tá sofrendo. Já que ele for... Manhã, minha velhinha linda do coração, olha lá, agora tá rindo, ela deve tá rindo. Ih, ele foi lá no médico, manhã rindo lá. Ó. Ele foi no médico, coitado. Ô, Tu sabe o que ela tá vendo agora, né? Na moral. Não, agora ela deve estar vendo aquele cara que fica atrás da mesa de cueca. E ela mesmo. É ele mesmo. Só de terno e cueca. Ele fala como? Ele fala como? Boa noite. Boa noite. É, mentiroso, só ele. Só ele, cara. Inócuo. Rapaz. Gente, muito obrigado a você que ficou conosco até agora, tá? Eu sei que foi edificante esse papo, eu sei que você aprendeu muita coisa boa, eu sei que sua mente foi aberta, né? Através da vida do nosso pastor, através do Espírito Santo Amém. que conduziu ele nesse ensinamento para nós e para você. Mas nós queremos pedir que você compartilhe essa live. Vamos alcançar pessoas, vamos mudar história, vamos mudar pessoas, cara. Você pode ser a parte fundamental para isso, não é não, Frank? Com certeza, pastorzão. Então, o mundo inteiro está nos vendo, meu irmão. Então, faça esse, né? Seja impulsionado por Deus. É isso aí. Eu não sei qual a fé que você professa, se você é cristão ou não, mas se você for cristão, nos ajude. Se você não for cristão, meu irmão, o melhor lugar do mundo a se estar é com Jesus. É isso aí. Né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é a passagem, ele é a ponte Amém. até Deus, né? Que é ele próprio. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra aí. Muito obrigado. Compartilha, nos ajude aí. Até a próxima. Pastorzão, parabéns por falar em relacionamento abusivo. Nas igrejas ninguém fala isso. Se você está dentro de uma igreja e a religiosidade te fala que você não tem que separar, o pastor aqui acabou de falar aqui, ó. É ou não é? Vai morrer? Vai esperar a morte? É isso aí. Não pode. Parabéns pelo posicionamento, tá? Tá faltando posicionamento, mais posicionamento assim. Porque tudo é pecado. Pecado é o que? Ela vai morrer? Vai ser espancada até a morte? É isso? isso. Não é, né? Marcos, olha, eu sei que já me despedi já, o pastor falou, eu tava pensando nisso. Malaquias, eu não lembro qual é o... Cara, esse baiano é muito... né? baiano. Malaquias diz o seguinte, que Deus abomina o divórcio, É. assim também como o homem violento. Isso aí. Na mesma prateleira. É isso aí. Na mesma linha, né? Na mesma Só que a prateleira. galera esquece de ler até o final, né, irmão? Não, tem preguiça. No- É, convém. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né, no capítulo 5, verso 8, ele fala que aqueles que não cuidam da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus, a gente Então tá é falando forte, aqui né? a favor do divórcio, não. Tá falando
contra o marido violento. É isso aí. Que é diferente, tá? Que infelizmente é uma realidade no nosso Brasil. Vou botar no Brasil, hein? É uma grande realidade dentro do Brasil. É verdade. E nas Infelizmente. nossas igrejas, infelizmente. Também. Pior ainda. Pastorzão, sem palavras, muito obrigado pela sua presença, tá? Pela sua paciência. Obrigado por compartilhar a sua inteligência. Ah, que isso. Muito, muito bom. Edificante demais. Tenho certeza que vai edificar bastante vida Amém. aí. E já está marcada a próxima em nome de Jesus. Amém. Vamos Vai marcar ser uma essa honra. câmera do senhor. Fica à vontade aí. Amém. Vai ser uma honra. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Com muito carinho eu recebi esse convite. Fiquei muito feliz, né? E quero agradecer de todo o coração, me colocar também à disposição para novas oportunidades, se houver, tá? Estarei aí sempre à disposição para contribuir, colaborar com vocês. Vou ajudar a divulgar também aí o podcast. Show de bola. Então, Agradeço. uma bênção. Gostei muito. Foi uma bênção, tá? E começar pedindo a você que quer seguir a gente lá no Instagram, né? Tem lá PR Knauer Oficial ou PR Marcelo Knauer, tá? Pode ir lá no Instagram, tá aí, né? Esse já tá. Já tá aí, né? Esse- PR Marcelo Knauer? Esse já está. Já tá, né? O E outro seu é... canal no YouTube também já está. Então, O PR Knauer, né? Então, pode seguir a gente lá. Se é um prazer, eu vou seguir de volta, tá? Não sou estrela, né? Tem uns que tu segue e o cara não te segue de volta, né? Eu não, pode seguir lá que eu vou te seguir de volta também. A gente tem algumas agendas aí essa semana. Dia 4, sexta-feira, eu vou estar pregando lá em Bangu, Ministério Águas que Curam, do nosso amigo pastor Frank Nunes, a Rua Silva Cardoso, não lembro o número agora, mas se for de Bangu aí, quiser estar lá com a gente, vai ser uma honra, vai ser o primeiro aniversário da igreja. No dia 6, domingo, eu vou estar pregando aqui na Igreja Congregacional em Cosmo, a igreja do pastor José Rosa, é uma igreja tradicional, né? Não é uma igreja pentecostal, mas a gente sempre está sendo convidado para ir lá pregar, porque nós não temos essa questão aí de pentecostal ou tradicional, então nós vamos estar lá no dia 6, é Rua Aratimbó, número 18, e no dia 6 mesmo está começando a festividade na nossa igreja, e no dia 9 eu estou pregando lá no Culto dos Varões, quarta-feira, dia 9, Avenida Cesário de Mello, 8.355, em Cosmo. Você é nosso convidado, a semana inteira de festa lá na nossa igreja. E fica aqui o convite para você que quiser ir lá fazer uma visita para a gente. Vai ser um grande prazer receber você. Quero dar também aqui um Instagram rapidinho, Casamento Avivado, tá? Vai lá no Instagram, é o meu Instagram com a minha esposa que a gente tem, a gente trata só sobre casais, né? Casamento Avivado no Instagram. Segue a gente lá, tá bom? Muito obrigado. Show de bola. Se despede aí, Big Boys. E Deni Epa. tá aqui, ó, soltando Meu o Deus. verbo. Deni, ela botou aqui, quem manda aqui não tem punição. Gritou manhinha. Ela que manda em casa. É ela que manda, irmão? Aqui por aqui quem manda é os homens. É. E a gente fala sim, senhora. Sem dúvida. Tá? Quem manda é vocês, mulheres. Quem sempre. seria de nós? A gente não encontraria nem o prato pra comer na cozinha. Isso é uma grande verdade. Cadê o prato? jeito. O prato tá aqui batendo a cabeça. Mulheres jeito. são, né? Meu Deus do céu. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Ana Paula. Peraí, Ana Paula, não, assim não. Faz um corre, agora vai, olha pra lá. Ana Paula, um beijo no seu coração. Obrigado por tudo. Meu Deus. Né? Por ter orado pela minha vida, né, minha filha? Porque foi pesado o negócio. Deus é bom demais. Deixa eu me despedir aqui, galera. Deus abençoe. Hoje foi um dia atípico. Estamos aqui desde 3 horas da tarde. Mas peço a você que está em casa, continue orando por nós. Porque não é fácil. É abdicar tempo, é dedicação, é carinho, é amor. O mais difícil é fazer agenda. Meu Deus, né, Marcão? Meu Deus! Fazer agenda. Mas, assim, pela misericórdia de Deus, assim, estamos alcançando muita gente. Muitas vidas sendo identificadas. Assim, se for parar para ver os comentários, os textos, é muito gratificante. E que o nome dele cresça. Que o nome dele seja edificado cada dia. Tá? Jesus te ama. Para de reclamar pelo aquilo que tu não tem. Comece a agradecer pelo aquilo que Deus te deu. Jesus te ama. Vamos com tudo. Valeu, galera. Obrigado por você estar aqui com a gente até agora. Não esquece de dar o like, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha. E toda vez que você for em alguma congregação, apresenta o podcast lá. Fala que eu sigo eles, ó. Isso aí. Segue eles aqui também. Dá essa moral pra gente aí, pra gente chegar lá onde a gente almeja, que é propagar a palavra de Deus através da objetivo. internet, né? É isso aí. Show de bola, galera. O céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Um beijo no coração. Fui! Pera aí, pastor.